O terror chegou! Fala galera, eu sou Romário Santos e nesse canal aqui nós contamos relatos de terror e sobrenatural diariamente. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, então se inscreve no canal e deixa o like para que o vídeo seja entregue para mais pessoas. E antes de ir para o relato, último recadinho: se você tem algum relato para nos enviar, eu estou deixando um e-mail aqui na descrição do vídeo, onde você pode enviar o seu relato. E também está na descrição do vídeo o meu Instagram, onde eu conto relatos curtos e você também pode acompanhar por lá, tá bom? Então agora, sem mais delongas, vamos para o relato. O nome do relato é: Achei que ia trazer o homem que eu amava, mas trouxe outra coisa. Olá, Romário. Antes de tudo, quero pedir que você não fale meu nome verdadeiro. Pode inventar qualquer nome, porque algumas pessoas da minha família acompanham seu canal e eu não gostaria que descobrisse que fui eu quem enviou essa história. Comecei a assistir seus vídeos faz pouco tempo. Um short apareceu para mim no YouTube e desde então comecei a maratonar seus relatos. Sempre pensei em enviar essa história, mas tinha vergonha. Hoje resolvi contar, porque faz quase 6 anos que tudo aconteceu e acho que já consigo falar sobre isso. Eu sei que muita gente vai me julgar. Aqui não, aqui ninguém vai te julgar, tá bom? Aqui é relatos. Se eu pudesse voltar no tempo, jamais faria o que fiz. Na época, eu tinha 23 anos. Estava completamente apaixonada por um rapaz chamado Rafael, e o nome dele já está mudado no relato. Nós trabalhávamos na mesma empresa. Ele sempre foi educado comigo. Conversávamos bastante, mas nunca passou disso. Enquanto eu criava plano na minha cabeça, ele nem imaginava o que eu sentia. Quando descobri que ele estava começando a namorar outra mulher, entrei em desespero. Foi aí que comecei a procurar soluções na internet. Vídeos, fóruns, pessoas prometendo trazer qualquer amor de volta. No começo, achei tudo absurdo, mas quanto mais eu pesquisava, mais apareciam pessoas dizendo que tinha conseguido. Uma colega de trabalho percebeu que eu estava mal e perguntou o que estava acontecendo. Contei. Ela olhou para os lados e disse bem baixinho: Eu consigo uma mulher que resolve esse tipo de problema. Naquele momento, eu deveria ter ido embora, mas fui. Ela morava numa casa muito simples, no fim de uma rua de terra. Assim que entrei, ela olhou para mim e disse: Você veio por causa de um homem? Nem precisei responder. Ela parecia já saber de tudo. Disse que existia um trabalho que faria aquele homem me procurar, mas avisou: depois que começar, você não pode desistir. Achei que fosse apenas uma forma de me convencer. Aceitei. Ela me entregou algumas instruções estranhas. Pedi um objeto dele, uma foto, e disse que durante alguns dias eu não deveria contar nada para ninguém. Fiz exatamente como ela pediu. Nos primeiros dias, nada aconteceu. Pensei que tinha jogado dinheiro fora. Uma semana depois, Rafael começou a mudar. Passou a me mandar mensagens, perguntava como eu estava, queria conversar. Começou a aparecer perto da minha casa, da minha mesa, perdão. Começou a aparecer perto da minha mesa. Depois me chamou para sair. Meu coração dizia que tinha dado certo. Eu estava feliz, muito feliz. Começamos a namorar poucos meses depois. Só que o Rafael que apareceu depois daquilo não era o mesmo homem que eu conhecia. Ele deixou de conversar com os amigos, parou de visitar os pais, começou a faltar ao trabalho.
Quando estávamos juntos, ele dizia coisas estranhas. Eu não consigo ficar longe de você. No começo, achei romântico. Depois, virou medo. Se eu demorasse 5 minutos para responder uma mensagem, ele aparecia na porta da minha casa. Começou a me ligar dezenas de vezes por dia. Dormia mal, emagreceu muito, os olhos viviam fundos. Parecia doente, mas todos os exames davam normais. A obsessão aumentava. Ele dizia que sentia uma angústia enorme quando não estava perto de mim. Chegou ao ponto de abandonar o emprego, perdeu amizades, a família dele começou a me culpar. E eu também já não conseguia mais suportar aquilo. Não era amor, parecia dependência, parecia sofrimento. Certa madrugada, acordei com alguém batendo no meu portão. Era Rafael. Estava descalço, debaixo de chuva. Ele só repetia uma frase: faz isso parar. Aquilo me destruiu. No dia seguinte, voltei à casa da mulher. Contei tudo. Ela ficou me olhando por alguns segundos. Depois respondeu: você pediu para ele voltar? Não pediu? Não pediu para ele voltar feliz? Você pediu para ele voltar. Não pediu para ele voltar feliz. Saí dali chorando. Nunca mais voltei. Tentei terminar o relacionamento, mas ele continuava me procurando, mesmo meses depois, até que um dia simplesmente desapareceu da cidade. Soube por algum conhecido que ele foi morar com parentes em outro estado para tentar recomeçar. Nunca mais ouvi. Hoje, faz anos que isso aconteceu. Não sei explicar o que realmente aconteceu naquela época. Talvez tudo tenha sido coincidência. Talvez o sofrimento emocional tenha mudado nós dois. Ou talvez eu tenha aprendido da pior forma possível que não existe atalhos para conquistar o amor de alguém. Porque quando tentamos controlar o coração de outra pessoa a qualquer custo, corremos o risco de perder o nosso também. Essa foi a única história da minha vida que nunca tive coragem de contar para ninguém até agora. A amarração amorosa é complicado. Não vou julgar a moça de maneira nenhuma que me enviou, mas é complicado por quê? Porque você mexe, de uma certa forma, você mexe com o livre-arbítrio da pessoa. Então, eu já ouvi relatos da pessoa que recebeu, que fez a amarração amorosa, tanto homem quanto mulher, e quando a pessoa voltou para ela, ou veio para ela, viu uma pessoa totalmente obsessiva, agressiva, começou a usar droga, eram pessoas que traía demais, mas não conseguia se livrar da pessoa. Porque a amarração amorosa é isso, você, de uma certa forma, você interfere no livre-arbítrio da pessoa. E, às vezes, a pessoa que faz a amarração amorosa sofre, mas também a pessoa que sofreu a amarração amorosa também sofre. Então, às vezes, não é como a moça falou aqui, ela deixou como um alerta e ela mesma refletiu que ela era jovem e tal, mas saiu de um alerta porque nem sempre a pessoa que você se apaixona é a pessoa de verdade se você tem ela ao teu lado. Às vezes você se apaixona por uma pessoa e talvez vai por esse caminho aqui, mas pode encontrar pessoas totalmente diferentes, tá? Então eu já ouvi relatos de até pessoas que até em casa que deu morte até, tá bom? Então que fica de exemplo para outras pessoas. Mas aqui sem julgar a moça, porque jovem é jovem, mas que bom que ela mesma fala que ela se arrepende de ter feito isso. Muito obrigado pelo teu relato. Se tiver mais algum, embora você falou que foi o único, se tiver mais algum, pode ver aqui, porque eu não vou te julgar e também os seguidores aqui acredito também que não vai te julgar, porque ninguém sabe o pensamento de ninguém, né? Se você soubesse que ia dar errado, você não tinha feito. Mas, agora, como você mesmo falou, que fica de exemplo para você e para todos nós, né? Tá bom? E
Se você ficou até aqui, se você já ouviu esse relato, clique em se inscrever, comenta aqui o que você achou do relato também, curte o vídeo e compartilhe esse vídeo para mais pessoas, porque agora nós vai para o próximo relato. E o nome do próximo relato é: Não acreditei até ver o que aconteceu com ele. Olá, Romário. Pode me chamar de Patrícia. Não é o meu nome verdadeiro. Comecei a acompanhar seu canal há pouco mais de um mês. Conheci seus vídeos por indicação do YouTube e desde então assisto quase todas as noites. Nunca pensei em mandar um relato, porque sempre achei que minha história era vergonhosa demais. Não estou escrevendo para convencer ninguém que essas coisas existem. Só quero contar o maior arrependimento da minha vida. Tudo começou em 2020. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento muito complicado. Pouco tempo depois, conheci um rapaz chamado Vinícius, e esse também não é o nome dele. Ele era completamente diferente dos homens que eu tinha conhecido. Carinhoso, educado, trabalhador, só tinha um problema. Ele era completamente perdido. Bebia quase todos os dias. Usava droga de vez em quando. Desaparecia durante 2 ou 3 dias. Depois voltava pedindo desculpa. A família já não sabia mais o que fazer. Mesmo assim, eu acreditava que conseguiria ajudá-lo. Todo mundo dizia para eu ir embora, mas eu insistia. Com o passar dos meses, ele começou a melhorar. Parou de beber durante um tempo. Conseguiu um emprego. Achei que nossas vidas finalmente iria dar certo. Até que um antigo amigo reapareceu. Em menos de 2 semanas, ele voltou para as drogas. Perdeu o emprego, começou a vender objetos da própria casa. Um dia desapareceu por quase uma semana. Quando voltou, estava machucado e não quis contar o que tinha acontecido. Foi nessa época que uma vizinha começou a dizer que conhecia uma mulher que resolvia casos impossíveis. Ela dizia que já tinha visto casais separados voltarem, filhos abandonarem as drogas e pessoas completamente diferentes mudarem da noite para o dia. Eu estava desesperada. Aceitei. A mulher morava em outro município. A casa dela era pequena e muito escura. Ela praticamente não fez pergunta. Olhou para mim e disse: "Você quer salvar alguém?" Ela respondeu: "Assenti. Você quer salvar alguém?" Ela respondeu: Mas toda ajuda tem um preço. Achei que estivesse falando de dinheiro. Paguei. Ela fez alguma coisa que prefiro nem descrever, porque até hoje me deu um arrepio. No final, apenas disse: em 7 dias ele vai voltar. Mas aconteça o que acontecer, nunca aceite que ele durma na sua cama na primeira noite. Aquilo ficou na minha cabeça. Fui embora achando que tinha cometido uma loucura. No 6º dia, Vinícius apareceu. Estava limpo, barbeado, vestido roupas novas, parecia outra pessoa. Abraçou a mãe chorando, pediu perdão para todo mundo, começou a trabalhar novamente. Durante quase 2 meses, parecia um milagre, mas havia uma coisa estranha. Ele nunca sorria. Era como se estivesse vazio. Conversava pouco, passava horas olhando para um canto da parede. Quando eu perguntei se estava tudo bem, respondia apenas: "Estou tentando ficar." Nunca entendi aquela frase. Certa noite, ele me ligou desesperado. Disse que precisava dormir na minha casa.
Na mesma hora, lembrei da recomendação da mulher. Inventei uma desculpa. Ele desligou sem insistir. Na manhã seguinte, fui procurá-lo. A mãe dele abriu a porta chorando. Disse que ele tinha desaparecido durante a madrugada. Dessa vez, foi diferente. A polícia procurou, os amigos procuraram, a família inteira procurou e ninguém achou ele. Quase 3 semanas depois, ele apareceu andando sozinho por uma estrada, descalço, muito magro. Quando encontrei Vinícius, senti um choque. Era ele, mas parecia que alguma coisa tinha ficado para trás. Ele já não reconhecia algumas pessoas, às vezes esquecia o próprio aniversário, outras vezes passava horas falando sozinho. Os médicos disseram que poderia ser consequência do uso das drogas. Talvez fosse, mas havia algo que ninguém conseguia explicar. Sempre que anoitecia, ele trancava todas as portas da casa. Depois colocava uma cadeira encostada na maçaneta. Perguntei o motivo. Ele respondeu bem baixo: ela ainda está me procurando. Perguntei quem? Ele olhou para mim assustado, como se tivesse percebido que falou demais. Nunca respondeu. Meses depois, tomei coragem e voltei até a casa daquela mulher. A casa estava abandonada. Os vizinhos disseram que ela tinha ido embora havia bastante tempo. Ninguém sabia para onde. Hoje faz quase 5 anos. Vinícius continua vivo. Nunca mais voltou para as drogas, mas também nunca voltou a ser a mesma pessoa. Às vezes, às vezes encontra a mãe dele no mercado. Ela diz que ele acorda quase todas as madrugadas, olhando para a porta do quarto, como se estivesse esperando alguém entrar. Nunca contei isso para ninguém além de você. Talvez tudo tenha sido coincidência. Talvez o trauma das drogas tenha destruído a mente dele. Ou talvez existem decisões que, quando tomamos no desespero, acabam mudando a vida de uma pessoa, a vida de uma forma que ninguém consegue desfazer. Se você ler esse relato no canal, só peço uma coisa: não diga meu nome, porque algumas pessoas ainda conhecem essa história. Mas ninguém sabe que eu fui a mulher que tentou mudar o destino dele. Meu Deus! O que será que aconteceu? Veja que ela foi em busca de uma resposta, embora que os relatos sobre amarração amorosa, mas parece que não foi uma amarração amorosa que ela fez, não, ou que a mulher fez para ela. Todos os homens aqui do relato estão mudados, tá? Não é o nome da moça mesmo. Mas, meu Deus, e agora? Vinícius ainda continua vivo, como desfazer isso? Deixe aqui nos comentários o que você achou dessa história, desse relato. Se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, deixa o like, porque agora nós vamos para o próximo relato. E o nome do próximo relato é Ela Voltou, mas eu não percebi, mas eu percebi tarde demais. Ela voltou, mas eu percebi tarde demais. Já comecei lendo errado já, né? Mas vamos para o relato. Boa tarde, Romário. Antes de tudo, não quero que fale meu nome verdadeiro. Pode me chamar de Daniel. Conheci seu canal há pouco tempo. Nunca fui de ouvir relatos de terror, mas um vídeo apareceu para mim e comecei a assistir. Quando vi pessoas contando história que carregavam havia anos, resolvi fazer o mesmo. O que vou contar aconteceu em 2021. Até hoje, não sei explicar. Também não quero convencer ninguém de que isso existe.
ou de que isso acontece mesmo. Só quero contar o que aconteceu comigo. Eu namorei a mesma mulher durante quase 5 anos. Nos dávamos bem, brigávamos como qualquer casal, mas realmente acreditava que iria casar com ela, até que tudo acabou. Ela simplesmente disse que não sentia mais a mesma coisa e foi embora. Bloqueou meu número, começou outra vida. Enquanto isso, eu entrei numa depressão que escondi de todo mundo. Passei meses tentando esquecê-la. Foi nessa época que um homem do meu trabalho percebeu a diferença, que eu estava diferente. Durante o almoço, perguntou o que estava acontecendo. E aí eu contei. Ele ficou em silêncio e respondeu: tem gente que resolve esses tipos de problema. Você viu ali no poste na esquina, antes de nós chegar ali, o cartaz? Na hora achei que ele estava brincando, mas ele continuou sério. Disse e até disse que conhecia uma mulher que fazia trabalhos para casais separados. Não explicou nada. Também não perguntei. Alguns dias depois, por impulso, aceitei o endereço. Hoje me arrependo até de ter colocado os pés naquele lugar. Era uma casa muito simples. A mulher devia ter uns 60 anos. Ela ouviu minha história inteira sem me interromper. Quando terminei, fez apenas uma pergunta: você quer que ela volte? Ou quer que ela nunca mais consiga viver sem você? Meu Deus, que pergunta, hein? Naquele momento, eu não pensei direito e respondi: quero que ela volte. Ela balançou a cabeça lentamente, pegou um envelope, colocou sobre a mesa, empurrou na minha direção. Quando ela voltar, aceite as consequências. Saí dali achando que tinha jogado dinheiro fora. Depois de 2 dias depois, meu celular tocou. Era ela. Queria conversar. Na semana seguinte, voltamos. No começo, parecia um sonho. Ela fazia tudo para me agradar. Mandava mensagem o dia inteiro. Queria estar comigo o tempo todo. Só que o passar das semanas, aquilo deixou de parecer amor e virou uma obsessão. Se eu não respondesse as mensagens imediatamente, ela aparecia na porta da minha casa. Se eu dizia que sairia com meus pais, ela chorava. Se eu falava com qualquer outra mulher, ela passava horas perguntando quem era. Achei que fosse insegurança, mas aquilo aumentava cada vez mais. Até que uma noite acordei com ela sentada ao lado da minha cama, no escuro, sem dizer uma palavra. Perguntei o que estava fazendo. Ela respondeu: eu só precisava ter certeza de que você ainda estava aqui. Na manhã seguinte, ela fingiu que nada tinha acontecido. Disse que eu devia ter sonhado. Comecei a sentir medo. Mesmo assim, não terminei. Senti a pena dela. Pelo menos isso. Tudo piorou quando ela começou a dizer que havia uma mulher parada na janela do apartamento
E eu olhava. Nunca havia ninguém. Ela dizia que aquela mulher aparecia todas as noites, sempre olhando para dentro. Uma madrugada, acordei com ela gritando, corri até a sala. Ela apontava desesperada para a sacada. Ela entrou. Revirei o apartamento inteiro e não encontrei ninguém. No dia seguinte, sugeri que ela procurasse ajuda psicológica. Ela ficou completamente diferente. Começou a chorar. Depois segurou a minha mão e perguntou: "Você foi atrás de alguém para me trazer de volta?" Ela perguntou ainda. Naquele instante, meu coração quase parou. Nunca tinha contado isso, nem para ela, nem para ninguém. Perguntei por que estava fazendo aquela pergunta. Ela respondeu apenas: "Porque toda noite eu sonho com uma senhora dizendo que agora eu pertenço a você." Naquele momento, decidi voltar até a casa daquela mulher. Quando cheguei, a casa estava fechada. Os vizinhos disseram que nunca, em décadas, nunca ninguém tinha morado ali. Um deles comentou uma frase que nunca esqueci: "Muita gente aparece procurando essa casa, mas sempre chega tarde. Faz décadas que ninguém mora nessa casa." Imagine, o que será que aconteceu aqui então? Voltei completamente assustado. Naquela mesma noite, encontrei minha ex sentada na sala. Ela olhou para mim e disse: "Ela falou que quando você tentar desfazer, já vai ser tarde." No dia seguinte, terminamos. Ela não discutiu, não insistiu e foi embora. Achei que tudo tinha acabado. Uma semana depois, soube que ela havia se mudado. Nunca mais nos vimos. Meses depois, encontrei um amigo em comum. Perguntei como ela estava. Até caiu ali, você viu? Ele respondeu que ela continuava solteira, mas havia uma coisa estranha. Toda noite ela dizia que sonhava com a mesma senhora, sempre repetindo a mesma frase. O combinado foi cumprido. Até hoje, não sei se tudo aquilo foi apenas uma coincidência qualquer. Se foi culpa da minha coincidência, ou se algumas decisões tomadas deixaram marcas que acompanham a gente para o resto da vida. Só sei de uma coisa: se alguém que estiver ouvindo esse relato pensar em tentar controlar os sentimentos de outras pessoas por qualquer caminho, aceite um conselho de alguém que vive arrependido. Algumas pessoas voltam, mas isso não significa que tudo volta a ser como era antes. Meu Deus, que relato! E pela primeira vez, eu vejo um relato a qual a pessoa que sofreu a amarração amorosa pergunta para outra pessoa se outra pessoa fez. Eu nunca vi um relato como esse. Mas nesse aqui a moça perguntou. O estranho desses relatos de hoje é porque eu só leio o começo para ver se realmente vai falar de amarração amorosa. É que no final a pessoa que sofreu a amarração amorosa foi embora e de certa forma continuou vivendo a vida. Em certos casos, continuou vivendo a vida normal. Lógico que não foi normal porque as pessoas continuam solteiras. Mas muitos relatos, na verdade, quase todos os relatos que eu ouço, as pessoas que não conseguem se diferenciar da outra. Ela fica sofrendo, vive perambulando, tem pessoas que vai usar substâncias ilícitas. E nesses casos que as pessoas só foram embora e continuou vivendo a vida, entre aspas, normal, embora ficar solteira. Mas percebe que no caso dessa moça aqui mesmo, que ela ficou solteira até hoje,
segundo o relato, e ele não falou aqui se ele, né, se ele teve outro relacionamento, mas percebe uma coisa, aqui nós não julgamos ninguém, nós não julgamos ninguém, nós não julgamos religiões de ninguém, cada um tem sua religião, cada um tem que acreditar. O importante é cada um acreditar em alguma coisa, né? Até mesmo um ateu acredita em alguma coisa, né? Ele acredita que não existe nada, então ele já acredita em alguma coisa. Então é importante todos nós acreditar, seja você bandista, católico, evangélico, espírita, budista, e enfim, qualquer outra religião. O importante é sempre acreditar em alguma coisa. Mas percebe que aqui a pessoa que faz esse tipo de trabalho, ele acaba depois de um tempo tendo a vida dele voltando ao normal, mas a pessoa que sofreu, ela não, ela volta a mudar, percebe que todos os relatos a pessoa volta mudada, volta possessiva, provavelmente essa pessoa se relacionar com outra pessoa vai ter um relacionamento também frustrado, vai ter um relacionamento, vai continuar a mesma coisa. Então, eu não julgo ninguém, mas eu mesmo, Romário, eu sou uma pessoa que sou completamente contra fazer esse tipo de trabalho. Eu, Romário, não estou julgando, assim, cada um tem a sua opinião, cada um tem o seu... Aqui eu estou para contar relatos, que eu conto os relatos e dou minha opiniãozinha ali, mas a minha opinião importa para mim, tá? Cada seguidor aqui pode ter a sua opinião, tal, mas eu, Romário, eu sou completamente contra as pessoas fazerem esse tipo de trabalho, porque, como eu disse, você interfere no livre-arbítrio da pessoa. Eu, por exemplo, se hoje eu sou casado, estou muito bem casado, tá? Mas se eu hoje fosse uma pessoa talvez agressiva, uma pessoa que fosse para as drogas, e eu descobrisse que eu fiquei assim porque alguém fez uma amarração amorosa para mim, eu ficaria muito chateado. Se eu descobrisse que eu sou apaixonado por uma pessoa loucamente, possessivo porque ela fez uma amarração amorosa para mim, eu ficaria muito chateado. E percebe que todos esses relatos aqui, embora a pessoa no final foi para outro lugar e tal, mas percebe que todos os 3 relatos de hoje, a pessoa contou que ela, no final, ela se arrepende. Tá? Então, acho que isso aqui pode servir de alerta para todas as pessoas. Talvez esse vídeo aqui vai chegar em jovens, talvez porque nós sabemos que adolescentes se apaixonam mesmo. Eu, né, hoje não sou mais um jovem, um adolescente, mas paixão de adolescente, de jovem, eu sei como é complicado porque eu já passei por isso, né? Mas é bom as pessoas ouvirem esse relato aqui para saber, não compensa fazer esse tipo de coisa, não compensa, tá? Então, que esses relatos sirvam como uma reflexão para todos aqueles que possam pensar em fazer algo do tipo assim, porque imagine, você está com uma pessoa do outro lado ali, você toda manhã, pode até ser que dê certo, né? Imagine que dê certo mesmo. Mas aí toda manhã você acorda a pessoa olha para você e a pessoa fala te amo e tal, mas no teu subconsciente você vai saber que a pessoa ali, ela está com você praticamente obrigada. Então, acho que isso, a longo prazo, até a pessoa que fez, por mais que a outra pessoa o trate bem, eu acho que a longo prazo essa pessoa vai começar a se sentir segura, essa pessoa vai começar a ter algumas consequências também, né? Porque vai olhar para a pessoa e vai saber que o amor não é verdadeiro, sabe? Então, não é indicado para ninguém fazer esse tipo de trabalho, mas essa é a minha opinião, tá? Eu estou aqui para contar relatos e não estou falando que eu não vou contar outros relatos de amarração amorosa, até se você tiver relatos para nos enviar de amarração amorosa ou não, o link, o e-mail está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, manda lá seu relato, também iremos contar. Sempre assim, se você não preferir contar seu nome, não vou contar seu nome. Também, se você preferir que conte, às vezes até evito contar, dependendo do relato, tá bom? Mas envia o teu relato ali para nós, iremos contar. Gostei dos relatos, assim, porque no final, todos os relatos no final trouxe uma reflexão para as pessoas não fazerem isso, falou que estava arrependida, mas esses são os relatos de hoje com o tema amarração amorosa. Então, o e-mail está na descrição do vídeo, o meu Instagram também está na descrição do vídeo, já com o link também, o Terror Chegou no Instagram, com os relatos curtos ali também. Então segue nós no Instagram, compartilhe o vídeo com outras pessoas, deixa o seu like, seu joinha, porque aqui nós contamos relatos de terror e sobrenatural diariamente, aqui no teu canal O Terror Chegou.